Boa noite, meus irmãos. Felizmente não conseguimos estar juntos hoje, mas resolvi gravar um vídeo para compartilhar ainda um pouco da palavra, para que vocês possam também estar meditando, né, no texto ali do nosso estudo de hoje, que era em Romanos, capítulo 8, os que são segundo a carne e os que são segundo o Espírito, né? O título dessa mensagem é o poder da mente transformada. E o pastor, né, fala ali sobre alguns exemplos de como os nossos pensamentos, né, podem ser influenciados, que existe uma guerra, né, dentro da nossa mente. Qual é a arma que o inimigo mais usa, né? Já que ele foi derrotado, e eu creio que todas as armas já foram despojadas, e ele continua trabalhando apenas com sugestões, né? Assim como ele fez com Eva, ele jogou uma sugestão para Eva e ele trabalha assim até hoje, né? Então, o primeiro ponto da reflexão que eu queria trazer com os irmãos é os pensamentos, as ideias que têm vindo sobre vocês são de Deus, são seus mesmo, ou é o inimigo que tem sugerido essa construção do pensamento? Então, nossas ações, tudo que fazemos, decisões, tudo passa primeiro por um pensamento nosso, por uma construção mental. E nós precisamos ter essa consciência e esse discernimento de saber como lidar com esses pensamentos, essas sugestões que o inimigo tenta forjar, tenta fazer crescer dentro de nós. E se nós alimentarmos esses pensamentos, né, que não são nossos, isso vai gerar grandes consequências. Nós vamos cair em armadilhas, nós vamos tomar decisões erradas, nós vamos julgar pessoas, nós vamos nos frustrar, né? E temos que analisar, né, dentro de nós mesmos, tudo que a gente tem vivido no nosso momento atual. O que é a sugestão do inimigo, né? Eu tenho aprendido que a gente precisa desconstruir pensamentos que nos limitaram, que nos paralisaram. Precisamos mudar nossas perguntas, precisamos mudar a forma como reagimos às situações. E a título de exemplo, por exemplo, quando Deus chama Sara e Abraão e ele fala da promessa de um filho, Sara dá uma risada e faz uma pergunta: como é que pode ser isso? Eu, velho, ele velho, como é que a gente vai ter filho? E ri da promessa, né? E qual que seria a pergunta certa que Sara deveria ter feito naquela hora, né? Ela deveria ter dito: existe algo impossível para Deus? Muitas das vezes a gente está preocupado e trazendo pensamentos à nossa mente de coisas que não controlamos. Então, existe uma situação que acontece conosco, de uma pessoa que nos feriu, que falou algo, que fez algo, e a gente começa a nos perguntar: mas por que que essa pessoa fez isso comigo? Né? Como é que pode? A gente começa a trazer perguntas que não trazem solução e que não estão sob nosso controle. Então, o correto seria: Deus, como o Senhor vai transformar essa situação? Deus, a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como o Senhor vai transformar essa situação em bênção na minha vida? Parar de se lamentar, parar de criar mais pensamentos de feridas, que vai alimentar essas feridas e crescer talvez um ódio, uma raiva ou algum sentimento ruim com alguém que fez algo com você.
mas você começa a olhar com outros olhos. Por exemplo, Jó, quando chega a mulher dele e fala: amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó, simplesmente blindado a uma sugestão do inimigo, ele poderia: poxa, já perdi tudo, meu filho, minha esposa, minhas riquezas, meus bens, até minha saúde tá deteriorada. Poxa, acho que o que essa mulher tá falando faz sentido, esse Deus não existe, me abandonou. Mas não, a sugestão do inimigo não prospera na mente de Jó. Ele simplesmente não deixa aquilo entrar no coração dele, permanece fiel, como falas uma louca mulher. Ele não deixa aquela sugestão do inimigo entrar na mente dele. E sabemos que Deus, ali, em sua misericórdia, e Jó, com sua fidelidade a Deus, venceu tudo aquilo. Então, muitas sugestões o inimigo vem lançando com palavras, com perguntas erradas. Às vezes nós entramos em situações e que começamos a questionar a Deus, né? Com perguntas que não nos levam à construção de um pensamento de superação, de um pensamento em que a glória de Deus possa ser manifesta, mas a gente entra em várias perguntas que nos levam a simplesmente tentar nos confortar. Mas as perguntas certas normalmente nos tiram da zona de conforto. Então, essa é a minha ditação, que uma mente transformada é uma mente blindada a essas sugestões do inimigo, é uma mente que está prosperando, que está sendo fértil para palavras que vêm de Deus. As palavras do reino prosperam dentro dessa mente. Nós alimentamos as verdades de Deus na nossa mente e não deixamos e blindamos nossa mente das sugestões do inimigo. É como Deus chamando Moisés ali naquela sarça e Moisés tentando convencer a Deus, né, de que ele era a pessoa errada, como eu já botei no grupo aí com vocês. Então precisamos desconstruir esses pensamentos que às vezes por anos nos foram falados, às vezes desde a infância. Um pensamento que o seu pai, uma frase que alguém próximo, sua mãe, da sua família disse: você não vai conseguir, você não nasceu para isso, você não serve, você é burro, alguma palavra que nossos pais não tiveram sabedoria, pessoas de autoridade na nossa vida, pastores, líderes, alguém lançou esse tipo de palavra e entrou no seu coração, né? Você deixou aquilo alimentar e você acreditou e achou que aquilo realmente era verdade. Mas hoje eu convido vocês a desconstruírem essas fortalezas, esses sofismas mentais e construir alicerces baseados na verdade, alicerces baseados no que Deus disse sobre vocês. Vocês são mais que vencedores. Existe um local de convergência, onde você é infalível, onde você opera junto com o poder de Deus. Existe um local onde você foi criado para exercer as suas habilidades e aonde o seu potencial será maximizado. Então, queria orar com os irmãos para que cada um encontre o seu local de convergência, que consiga desconstruir essas mentiras e consigamos blindar nossa mente das sugestões do inimigo. Deus amado, Deus querido, coloca agora em tuas mãos Wesley, Denise, Angélica, Renata, minha esposa, eu também, esse grupo, ó Deus, para que nas nossas mentes, ó Pai amado, não prospere sugestões do inimigo, não prospere pensamentos limitantes, não prosperem feridas do passado, ó Pai, mas que nós venhamos aprender, ó Deus querido,
a nos blindar quanto a isso, quanto às sugestões do inimigo, a desconstruir os pensamentos limitantes, as feridas que foram construídas no passado, ó Pai, e que em nome de Jesus, ó Pai amado, nós tenhamos essa mente transformada, Senhor, que nós venhamos, ó Deus querido, contagiar outras pessoas, Senhor, como com a nossa saúde emocional, com o nosso equilíbrio emocional, ó Pai amado. Em nome de Jesus, abençoo cada um deles, ó Pai amado. Obrigado, Senhor. Amém.